A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 13 e versículo de número 21 ao 25, que vai nos dizer assim: Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém, sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz a um filho, e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manedã até Zorá e Estaol. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que Manoá achou que ele iria morrer. Depois de toda a revelação do Senhor para a casa dele, ele achou que iria perecer. Quantas pessoas entraram aqui diante da glória do Senhor, diante da manifestação do poder de Deus na sua vida, e você tem achado: meu Deus, eu acho que eu vou perecer. Eu acho que eu não vou viver o cumprimento da palavra do Senhor, da promessa que o Senhor me fez, porque humanamente falando, eu acho que eu não vou suportar. Manoá se amedronta porque a Bíblia diz que ele e sua esposa viram um anjo subindo do céu ali na chama que foi para o altar quando eles ofereceram o holocausto. Então eles tinham certeza que a visita que eles receberam foi uma visita do anjo do Senhor. E ele sabia da sua estrutura e ele pensou: certamente eu vou perecer. A mulher de Manoá, nós vemos visivelmente nesta palavra que ela tinha mais fé do que ele. Ela em momento nenhum pensou que iria morrer, porque ela entendeu: se Deus trouxe essa revelação para nós, para a nossa casa, se Deus disse que vai nos dar um filho e que esse filho vai livrar a Israel, vai começar a livrar a Israel das mãos dos filisteus, então Deus tem um propósito. Deus não vai querer fazer nada de ruim com a gente, porque ele nos entregou projeto. Quando Deus te entrega projeto e você permanece na posição, você vê o cumprimento da palavra de Deus. É certo que haverá dificuldades, adversidades. Tem momentos em que você vai pensar que vai perecer como Manoá. Tem momentos em que você vai achar: meu Deus, eu não vou suportar. Só que o Senhor está dizendo para você: eu te dei grandes projetos, eu te entreguei grandes propósitos. Por isso, o Senhor te trouxe aqui para ouvir esta palavra e te dizer: você não vai morrer. Agora não, tem um tempo para tudo, né, irmãos? Ia chegar o tempo de Manoá vir morrer, mas não era naquele tempo. Deus tinha um propósito na casa dele. Ele ia ver o seu filho Sansão. Deus está dizendo: você vai ver o projeto. Você vai ver que que a minha palavra não volta vazia. Você vai ver que é um Deus que fala e que vela sobre a palavra dele para a cumprir. Pode passar céus e terra, mas a palavra dele permanece. É a palavra, é a palavra. É nela que você tem que se apegar, na palavra. Manoá disse à sua esposa que eles iriam morrer, porque eles haviam visto ao Senhor. E esta mulher tem convicção de que eles não iam morrer. Aí tem muita gente que não consegue compreender, né? Por que Deus escolheu a mãe de Sansão para se apresentar para ela 2 vezes, mas diretamente, indo falar com Manoá, o anjo não foi. O anjo foi por intermédio da sua esposa, mas não diretamente a ele como ele foi a ela. E nós vemos aqui a fé. A fé dela era uma fé convicta. Você sabia que a sua fé te faz viver o sobrenatural? A sua fé te faz ver aquilo que muita gente não vê. Por isso que o inimigo luta constantemente para tentar nos fazer perder a fé. Porque se a gente perder a fé, irmãos, nós não contemplamos a manifestação do poder de Deus. Declare comigo: eu não vou perder a fé. Eu não vou perder a fé. Você já observou que a luta é diária? Para que a gente perca a fé, para que a gente saia do foco, para que a gente desacredite das palavras de Deus, para que a gente ache que o que Deus falou não vai se cumprir.
Primeiramente, quando Manoá, ele escuta as palavras da esposa dele, ele não acredita nas palavras e ele pede ao Senhor para que o Senhor apareça para ele. Ele ora ao Senhor, no versículo de número 8, nós vamos ver aqui, ó. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Aí no versículo de número 9 vai nos dizer: Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. O anjo de Deus não veio diretamente a Manoá, mas o anjo de Deus veio à mulher. A mulher de Manoá era uma mulher de fé. A mãe de Sansão era uma mulher de fé. Era uma mulher que tinha convicção do que Deus falava, arabacandaramandaraí, com ela. Desde a primeira vez que o anjo visitou a esta mulher, ela acreditou na palavra. Ela não precisou nem que o anjo se apresentasse, mas ela creu naquela palavra e ela sabia que a aparência daquele homem era semelhante à aparência de um anjo de Deus. Então ela entendeu: isso é um recado dos céus para minha vida. Quem tem fé não precisa ver muita manifestação, é do poder de Deus. Quem tem fé, meu irmão e minha irmã, quando tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali de esperança, se apega a isso. E disso, meu irmão e minha irmã, nasce milagre, nasce resposta, porque Deus não nos chamou para andarmos por vista. Manoá era do tipo que andava pelo que via. O Senhor está dizendo: eu não te chamei para ser como Manoá, que anda por vista, que duvida daquilo que é dito, que acha que vai morrer sem ver o cumprimento daquilo que Deus falou. Deixa eu lhe dizer um negócio: você só morre sem ver o que Deus falou se você ficar fora da posição, se você não obedecer às ordens do Senhor. Mas se você for uma pessoa obediente, se você for uma pessoa que continua na presença do Senhor diariamente, mesmo com lutas e dificuldades, não sai da posição, mas continua na brecha, você vai ver, meu irmão e minha irmã, Deus fazendo o impossível. Você precisa se apegar às mínimas coisas. Essa mulher é uma mulher de fé. Mulher de fé e homem de fé não anda buscando coisas grandes para se apegar, mas sabe que Deus age no pequeno. Esta mulher, desde a primeira vez, não precisou que o anjo se apresentasse para ela, mas ela sabia. Por quê? Porque era uma mulher de fé. Quem é homem de Deus e mulher de Deus sabe discernir o que é de Deus. Declare comigo: eu vou discernir o que é de Deus, porque Deus está me dando discernimento. Eu vou discernir o que é de Deus, porque Deus está me dando discernimento, irmãos. Isso aqui é algo que nós precisamos aprender para a nossa vida. Era um casal, era o pai e a mãe de Sansão, mas a mãe tinha mais fé do que o pai. A mãe não precisava ver coisas grandes, por isso Deus manifestava para ela coisas grandes. Quando eu não tenho necessidade de ver coisas grandes para acreditar, Deus faz questão de manifestar para mim as coisas grandes, porque Ele entende que a minha fé não está firmada no que eu estou vendo. Até porque a nossa fé não está firmada no que contemplamos, pois a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se acredita. Você tem que acreditar e segurar a palavra. Você tem que acreditar e segurar o que Deus falou. Não foi Deus que falou contigo, não é Deus que tem te mostrado. Então por que está pensando que vai perecer? Por que está pensando que vai morrer? Porque Deus, irmãos, Ele não brinca de fazer promessa. A mulher de Manoá vai dizer aqui, ó, no versículo de número 6 para ele: então a mulher foi a seu marido e lhe disse: o homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Sabe o que é isso? Eu sei discernir que ele era um homem de Deus e a aparência dele era como de um anjo, e ela acertou, irmãos. Ele não se apresentou para ela, ele só contou o que aconteceria e ela discerniu. Que possamos ser como a mulher de Manoá, irmãos, que discerne aquilo que é de Deus de maneira clara.
A fé é isso aqui, ó, que essa mulher tem, a convicção. Eu não preciso ver muita coisa. Gente que precisa ver muita coisa não tem a fé firmada. É gente que pensa que vai perecer toda hora no deserto, no vale. Não aguenta a pressão. O Senhor está dizendo, se você não suportar a pressão do processo, você não pode viver propósito. Você precisa aguentar as pressões. Eu sei que não é fácil, mas o Senhor está dizendo, seja como a esposa de Manoá, uma mulher de fé e de convicção, uma mulher que não sabia muito sobre o que estava acontecendo, uma mulher que não tem o seu nome claramente mencionado na Bíblia, mas nós sabemos que é uma mulher que fez história com a sua fé, é uma mulher que mostrou aqui que vale a pena você acreditar nas promessas de Deus, é uma mulher que trouxe fé até para o seu próprio marido que não acreditou nas palavras dela. Ei, Rabacandarasto, que as pessoas que estão ao seu redor sejam impactadas pela sua fé, porque Deus não te chamou para andar com incredulidade, Deus não te chamou para andar segundo o que está vendo. Porque eu estou vendo isso, porque eu estou contemplando aquilo. Os teus olhos não podem estar fitos no que você está vendo, mas os teus olhos precisam estar na palavra, porque a palavra de Deus é fiel, porque o Senhor, quando Ele revela, quando Ele mostra um propósito, Ele não brinca de fazer promessa. Para que Deus ia te fazer promessa que Ele não vai cumprir? Para que Deus ia te dizer algo que Ele não vai fazer acontecer? Por acaso Deus é menino? A mulher de Manoá compreendia, Deus fala e cumpre. Eu não preciso de muito, mas eu tenho uma palavra, isso é o suficiente. Eu não sei, Ele não se apresentou para mim, não disse o nome, mas eu creio na palavra. Eu creio no que foi dito. Aí, irmãos, a Bíblia diz que Manoá ora. Quando Manoá ora, automaticamente o anjo aparece de novo para quem? Para a mulher de Manoá, mas não aparece para ele. Por quê? Porque Manoá tinha no seu coração incredulidade. Manoá não tinha fé como sua esposa. Declare comigo, eu vou ter fé como a mulher de Manoá. Eu vou ter fé como a mulher de Manoá. Irmãos, quando ele pergunta para o anjo o que é que vai acontecer com o menino, como era o modo de viver o seu serviço, a Bíblia diz que o anjo responde para ele: guarda-se a mulher de tudo quanto lhe disse. Versículo 13. Sabe o que é? Manoá, eu já disse a ela. Por que você não acreditou no que ela falou? Já foi revelado para ela. Por quê? Porque ela é uma mulher de fé. Tem muita gente que quer ver a manifestação do poder de Deus. Deus se revela para mim. Deus mostra para mim o oculto, o profundo e o escondido. Deus, eu quero ver manifestação do teu poder. E Deus está dizendo, você tem sido uma mulher de fé? Você tem sido um homem de fé? Ou você tem sido como Manoá, que quer ver e quer que fique repetindo a mesma coisa porque não acredita? Porque só acredita se contemplar. A Bíblia vai nos deixar claro, eu sinto graça de Deus aqui. A Bíblia vai nos deixar bem claro, irmãos, que esta mulher tinha convicção. Não precisou perguntar o nome do anjo, não precisou perguntar como é que isso ia acontecer. Ela era estéril, ela poderia muito bem, porque ela sabia da impossibilidade que havia na vida dela. Ela poderia muito bem perguntar: Senhor, como é que isso vai ser se eu sou estéril? Versículo de número 2 vai nos deixar bem claro. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Ela sabia da impossibilidade que havia na vida dela, mas em momento nenhum você vê essa mulher aqui, irmãos, mencionando a esterilidade para o anjo, dizendo isso é impossível. Até porque o anjo, quando apareceu para ela, deixou bem claro: eu sei da tua esterilidade. Eu sei da impossibilidade que há na tua vida. Quando Deus te fez uma promessa, minha irmã, quando Deus te fez uma promessa, meu irmão, Ele já sabia o que tinha na sua vida. Ele já sabia das impossibilidades. Ele já sabia que você ia falhar. Ele já sabia que você ia se achar incapaz. Ele já sabia que você ia ter medo. Ele já sabia que você ia precisar de ajuda do Espírito Santo e de auxílio dele diariamente para você prosseguir. O Senhor, Ele já sabia. Ele não errou o endereço quando Ele te escolheu. E você não vai morrer sem ver o cumprimento da palavra, sem ver o que Deus falou, se você estiver posicionado claro. Porque Deus, Ele não vai ter, irmãos, obrigação, responsabilidade com gente que sai da posição.
Mas se permanecer na posição, adorando e exaltando ao Senhor, dizendo que Ele é grande, que Ele faz, que Ele é, que Ele pode, e que Ele promete e cumpre, você vê o cumprimento da palavra de Deus, porque Ele vela sobre a palavra dEle para a cumprir. Que o Senhor nos acrescente fé através dessa palavra, que o Senhor nos ajude a gente acreditar nas mínimas coisas que vêm dos céus, por mais que pareçam humanamente falando, sinais pequenos, que a gente se apegue, porque o que vem do céu é grandioso, irmãos. O que vem dos céus é poderoso, o que vem dos céus é de Deus. O recado que veio para a mulher de Manoá era o recado do próprio Deus, e a Bíblia diz, irmãos, que esta mulher, ela concebeu e deu à luz a um filho, no versículo de número 24. Depois deu a mulher à luz a um filho, ele chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sabe o que é isso? Cumprimento de palavra. É o Deus que revela e não brinca de revelar. É o Deus que fala e faz a palavra dele se cumprir. De Carabacai. Deus está dizendo, a minha palavra se cumprirá. Você não se apega ao cenário, você não se apega às impossibilidades, você não se apega àquilo que humanamente falando alguém disse que não vai acontecer, mas você olha para o cenário que Deus, Ele já designou que vai acontecer para a sua vida, porque hoje esse cenário pode ser contrário, mas se Deus disse que vai ter neném, se Deus disse que vai ter Sansão, se Deus disse que vai ter vitória, se Deus disse que vai abrir a madre, se Deus disse que vai curar, pois você já olha pelos olhos da fé e contempla o seu cenário transformado, o nome do Senhor sendo glorificado. Que o Senhor nos faça pessoas de fé, como a mulher de Manoá, mãe de Sansão, uma pessoa de fé, porque para que você contemple a manifestação do poder de Deus, é necessário ter fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por trazer essa resposta ao coração dos teus filhos, Pai. Quantos estão aqui, meu Deus, precisando de sinais do Senhor, porque a fé está abalada, está cansado, acha que não vai acontecer, está como Manoá, achando que vai morrer e não vai ver nada se cumprir, mas tu és o Deus que responde, Pai, no profundo. Tu és o Deus, Pai, que vem com a palavra de maneira incisiva, meu Deus amado, de maneira, meu Deus amado, que penetra. E eu creio que essa palavra está penetrando, que pessoas aqui estão tendo a fé renovada, restaurada, porque tu és um Deus que trabalha. Foi o Senhor quem trabalhou na casa de Manoá, foi o Senhor quem fez a mulher dele estéril gerar. Quando o anjo chegou, ele sabia da impossibilidade e ele disse, eu sei que tu és estéril, eu sei o que há impossível na tua vida, mas eu tô dizendo que vai ter filho, que vai ter criança, que vai ter resposta nesta casa. E assim aconteceu, porque a tua palavra, Pai, não está segundo o nosso cenário, mas a tua palavra, meu Deus amado, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é justa, e aquilo que o Senhor fala, o Senhor vela sobre a tua palavra, bacandarasto. É sobre a tua palavra para a cumprir. Pai, nos acrescenta a fé, Senhor, nos ajude. Tem misericórdia de nós, não queremos ser como Manoá, pessoa que vê, que contempla, mas mesmo assim ainda age na carnalidade, na incredulidade. Mas nós queremos, meu Deus amado, agir segundo o Espírito. Queremos ser pessoas espirituais, pessoas de fé, meu Deus. Nos acrescenta a fé, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, Pai, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, meu Senhor.
uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha, meu Pai, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome e cada pedido seja visitado aqui de maneira especial e profunda, que haja testemunho para os teus filhos contar para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Senhor, aqueles que estão aqui diariamente servindo de canal de bênção no nosso canal, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os prospere, que o Senhor visite, Pai, o desejo do coração deles, segundo a tua vontade, o teu querer, que o Senhor venha conceder, Pai, se for a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Trabalha, Senhor, na vida dos teus filhos e continua, Espírito Santo, falando melhor aos corações deles. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, meu Pai, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Que possamos ser como a mãe de Sansão, a esposa de Manoá, uma pessoa de fé, que com pouco já compreende. Deus não precisa de muito para operar milagre. Eu só preciso me apegar à palavra e crer. Se apegue à palavra, porque Deus é fiel para cumprir nos mínimos detalhes aquilo que ele falou. Se você continuar na posição, você não vai perecer, mas você vai ver o cumprimento do que Deus falou na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus, declare amém.